diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então nós vamos trabalhar bastante sobre esses dois versículos que lemos, onde o apóstolo Paulo estava em Roma, na prisão, onde ele estava escrevendo esta carta à igreja de Filipos. Nós vamos começar aqui, queridos irmãos. Passe o segundo slide, por favor. O diagnóstico espiritual da igreja moderna. Se nós analisarmos, irmãos, nós nunca passamos por um momento tão escasso de conhecimento bíblico entre os crentes. Há uma falta de conhecimento muito, mas muito grande, e isso nos traz uma preocupação, porque quando nós não temos conhecimento, a gente engole qualquer coisa. Mas se você tem conhecimento bíblico, você tem uma convicção naquilo que você aprendeu, naquilo que você crê, e nada vai tirar o teu foco. Por isso que a escatologia, ela traz um crescimento espiritual à igreja. A causa disto tudo que traz com que a igreja moderna se afaste de Deus, lá no telão está lá: a causa é o excesso de entretenimento e escassez da palavra, a perda do ânimo para ler, estudar e também de congregar. São os pilares que faz com que as pessoas se afastem do conhecimento, e isto traz um efeito muito negativo para a igreja. E esse efeito gera frieza, comodismo, uma rotina que leva lentamente à morte espiritual. E o ponto crítico aqui é a morte do conhecimento profético, o abandono total das últimas coisas, que é a escatologia. A igreja que não tem conhecimento sobre escatologia, ela é uma igreja que se torna uma igreja mecânica, que ela está mais preocupada com as coisas da terra do que propriamente com as coisas do céu. Mas eu quero louvar a Deus pela sua vida. Você está aqui querendo aprender mais sobre escatologia, porque você está pensando nas coisas do céu. Quem está pensando aqui nesta noite nas coisas do céu? Aleluia! Então, queridos irmãos, se o conhecimento bíblico das doutrinas fundamentais da Bíblia está escasso, muito mais que diz a respeito à escatologia. A escatologia é uma matéria que faz parte da teologia sistemática, que estuda especificamente as últimas coisas. O que é as últimas coisas? As últimas coisas são os eventos em que a igreja vai ser arrebatada, aonde Jesus vai vir buscar a sua igreja, e depois que Jesus buscar a sua igreja, vai haver a grande tribulação. E não vou entrar em detalhes, senão eu vou entrar na área do outro professor, mas
que você possa entender o que é escatologia. Você vai ficar com seus conhecimentos bem mais elaborados, e você vai adquirir riquezas espirituais para a sua vida. E, irmãos, eu costumo sempre dizer que quem vai ou já aprendeu a respeito desse curso, ele se torna muito mais espiritual. Ele se torna alguém que passa a ficar apaixonado pelo céu. Porque, irmãos, nós estamos vivendo em dias em que muitos não se lembram mais do céu. Não se lembram de jeito nenhum do céu. E você vai, até o final desse curso, ficar apaixonado cada dia mais pelo céu. Então, nesse curso proposto aqui, nós iremos nos lembrar, estudar e aprender temas específicos que com certeza irão nos fazer crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como disse Pedro, e isso nos trará mais estabilidade espiritual e um despertamento para servirmos melhor a Deus e cumprir com a nossa missão de igreja de Cristo na terra. Coloca lá para mim, por favor, 2 Pedro capítulo 3, verso 18, que é o que a igreja precisa crescer na graça e crescer no conhecimento. Olha o que Pedro diz: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim, agora como no dia da eternidade. Amém. Preste atenção, a igreja precisa crescer na graça, e ela precisa crescer também no conhecimento, né? Se nós não crescermos na graça e no conhecimento, a gente vai ser crentes nanicos espirituais, vai faltar alguma coisa, mas eu tenho certeza que Deus não vai deixar faltar nada para nós, porque nós vamos aprender mais de Deus cada dia mais. Aleluia. Então nós vamos falar sobre alguns dos assuntos que serão abordados para despertar a curiosidade e interesse dos irmãos. Agora, com base no texto bíblico, o texto-chave que nós lemos, nós vamos meditar rapidamente em algumas razões pelas quais devemos aprender e estudar sobre escatologia e o porquê da sua relevância. É isto que nós precisamos entender. O primeiro tópico aqui diz: por que nós não somos habitantes deste mundo? Paulo, quando ele escreve, eu já disse no começo, ele estava não num lugar muito especial, mas ele estava preso. E ele disse assim: mas a nossa cidade está no céu. Eu faço uma pergunta para você nesta noite: aonde é a tua cidade? Aonde é a tua morada? A parte A do verso 20 do capítulo 3 de Filipenses diz assim: mas a nossa cidade está no céu. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Se nós analisarmos aqui, Paulo, ele estava na prisão, mas a mente no céu. Os pés estavam na terra, mas a mente estava no céu. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. Lembremos que Paulo escreveu sobre isto estando na sua prisão em Roma. Ele não estava no parque, ele não estava no shopping, ele não estava de férias, pelo contrário, ele estava em prisão. Porém, mesmo estando em prisão, ele não perdeu o foco. Ele ainda tinha uma chama que estava aceso dentro dele, aleluia, e ele não deixou de lembrar do céu. Aleluia, glória a Deus. Se nós olharmos aqui, aproximadamente entre os 60 e 62 anos depois de Cristo,
Paulo estava preso em Roma, e o contexto desta carta diz para nós que a epístola aos Filipenses é conhecida como uma das cartas da prisão. Paulo estava sob custódia romana, aguardando o julgamento diante de César, mas mesmo preso, escreveu uma carta cheia de alegria, aleluia, de esperança e de encorajamento. Essa é a esperança do crente, salvo na pessoa bendita de Jesus. Essa é a diferença de quem tem o nome escrito no livro da vida. Aleluia. Essa é a diferença de quem sabe para onde vai. Porque infelizmente muitos não sabem para onde vai, mas nós sabemos que, aleluia, Jesus, lá no capítulo 14 de João, ele fez uma promessa para nós, que iria preparar lugar para nós, mas ele também viria buscar, e ele vai vir buscar uma igreja, aleluia, temente a ele, fiel a ele, que guarda a sua palavra e que crê na sua volta. Será que eu estou falando a uma igreja que crê na volta de Jesus? Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. Aqui, queridos irmãos, Filipenses mostra para nós, ele menciona a sua prisão em vários trechos. Por exemplo, Filipenses capítulo 1, verso 12 diz assim: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito no Evangelho. Verso 13 do capítulo 1 ainda, ele diz assim: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. No capítulo 22 e 28, e verso 28 de Atos, diz assim, nos mostra que ele também passou por um processo. O mais interessante é que Paulo escreveu sobre a cidadania celestial enquanto estava preso pelo império mais poderoso da época, embora fosse cidadão romano. E ele declarou que a sua cidadania, ele declara aqui em Atos 22, 28, que a sua cidadania mais importante não era a de Roma, mas ele declara que a sua cidadania mais importante, que é a minha cidadania, eu creio que também é a sua cidadania, a cidadania do céu. O crente precisa ter essa certeza, que ele é cidadão do céu. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. No verso 20, ele deixa bem claro: mas a nossa cidade está no céu. A nossa cidade está no céu. Glória seja dado o nome do Senhor. Ali no telão diz: a nossa cidade no céu, Filipenses 3 e 20. Livre em sua esperança, coração ancorado na pátria celestial e não na terra. Que convicção maravilhosa, né, queridos irmãos? Ali embaixo, naquela onde está em laranja, diz assim para nós: a escatologia não aliena, ela eleva a sua perspectiva para que, independentemente das circunstâncias deste mundo, a nossa identidade permanece inabalável. Pode vir luta, irmão, pode vir dificuldade, pode vir problema de todas as esferas, mas você tem uma convicção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui, queridos irmãos, ele estava acorrentado, mas o seu coração estava no céu, seu corpo estava numa prisão terrena,
mas a sua esperança estava na pátria celestial. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Irmãos, esta convicção, ela é muito maravilhosa. Paulo estava preso, mas com uma diferença: podemos até estar preso, mas nós precisamos estar livre. Sabe para quê? Livre com as nossas convicções na esperança que temos em Cristo. Esta esperança que nós temos, ninguém pode prendê-la. Ninguém pode tirar de você a esperança de morar no céu. Ele sabia que era apenas um peregrino aguardando a sua verdadeira pátria. Então, queridos, isso nos ensina que, independente das circunstâncias que enfrentamos neste mundo, a nossa identidade e esperança estão em Cristo e na eternidade. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. Tópico 2 diz assim: porque a nossa maior esperança é a volta de nosso Salvador. Essa aqui é a nossa esperança. Nesse versículo que nós estamos falando sobre, o versículo de número 20, aqui nos traz 4 pilares da cidadania celestial. Primeira, a identidade exclusiva. A parte A diz assim: não somos habitantes deste mundo, somos peregrinos de passagem. Segundo pilar, esperança direcionada. A nossa maior expectativa não é um título ou um bom governo político, é o arrebatamento e a volta do Salvador. Aleluia. Quarto pilar, transformação definitiva. O nosso corpo físico é abatido, mas será transformado para ser semelhante ao corpo glorioso de Cristo. Você pode glorificar o nome do Senhor por isto? Aleluia. Isto que você passa, daqui a pouco nós vamos receber um corpo glorioso, aonde não vai ter dor, aonde não vai ter tristeza, aonde não vai ter cansaço. Não, pelo contrário, nós vamos estar, oh aleluia, recebendo um corpo glorioso como o corpo de Cristo. Isso é motivo de nós glorificarmos a Ele, exaltarmos o nome dEle, bendizermos o nome dEle. E a outra parte maravilhosa é a soberania absoluta, que se encerra no verso 21, a parte A, transformação definitiva, e a parte B do versículo, a soberania absoluta, e a garantia de que, apesar dos caos terreno, Jesus tem o poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Eu estava analisando o que é sujeitar a si todas as coisas. Sabe o que Jesus estava querendo dizer para mim, para você, para todos nós? Ele está mostrando para mim, para nós, todas essas coisas significa que Jesus é e sempre será a autoridade suprema. Ele tem o poder, aleluia, ninguém tira isto dele. Não, Ele tem o poder de resolver problema, Ele tem o poder de mudar situações, Ele tem o poder de salvar, Ele tem o poder de fazer aquilo que Ele quiser. Ou seja, quando nós olhamos aqui, segundo a sua eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas, inclusive o perdão dos seus pecados. Quem tem poder de perdoar pecado é Jesus. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Vamos correr um pouquinho. Vamos falar aqui sobre a importância da escatologia no crescimento bíblico espiritual da igreja.
No slide ali diz o motor da transformação. Para que serve a escatologia? Nós temos aqui, queridos irmãos, a consciência escatológica. Primeiro, resiliência, estado interno e ação externa. A escatologia não foi dada para gerar medo, mas para produzir crescimento constante. Quando você tem uma consciência escatológica, automaticamente você passa a ser um crente vigilante. Você passa a ter o cuidado de se santificar. Você adquire uma certa força, uma certa estrutura para viver na crise. E quando você vai adquirindo esses requisitos para a sua vida, você vai entendendo a urgência de fazer a obra missionária, ou seja, a urgência de falar de Jesus, a urgência de falar do evangelho transformador, e você vai adquirindo esperança, aleluia. Quem não conhece esta palavra jamais terá esperança. E quem adquire esperança, automaticamente também adquire discernimento espiritual. E só vai adquirir discernimento espiritual, pastor Soares, quem conhece a palavra, quem vive a palavra, quem aprende a palavra. E quem tem a consciência escatológica, no final de tudo, ele é um crente preparado. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por isto. Você pode exaltar o nome do Senhor. Quando você tem a consciência escatológica, você não é um crente imaturo. Pelo contrário, você é alguém com estrutura espiritual, que entende o contexto, que entende a situação que o mundo está vivendo, o que está acontecendo nos dias de hoje. Nós precisamos, queridos irmãos, entender: a escatologia não foi dada para gerar medo, mas para produzir em nós esperança, vigilância, santificação, perseverança e crescimento espiritual. É para isso que nós estamos aqui nesta noite, querida igreja de Jesus. Quando nós elaboramos aqui, a escatologia desperta a igreja para a vigilância. Quando nós olhamos para o livro de Mateus, no capítulo 24, verso 42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Glória a Deus. Nós entendemos aqui o fator azeite, o despertar para a vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ou seja, a igreja sem consciência profética, ela dorme espiritualmente, ela acomoda-se na rotina, ela perde a sensibilidade espiritual. Aleluia. Mas, querida igreja, uma igreja que passa a ter esta consciência, ela entende a necessidade de orar mais. A igreja que entende o tempo, ela é uma igreja que ora, uma igreja que jejua mais, uma igreja que busca mais intimidade. Ela vive em constante estado de prontidão. Ela nunca é pega de surpresa, pelo contrário, ela está ciente de tudo, porque ela é uma igreja que aprende. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, a lição de Mateus, onde se trata aqui a respeito das 10 virgens,
de alguém que estava desapercebido, que estava despreparado. Note bem que, se nós olharmos para as 10 virgens, as aparências eram iguais, estavam todas bem vestidas, estavam todas aparentemente iguais. A única diferença é que alguém estava em falta de azeite. E nós como igreja, e nós como noiva de Cristo, nós não podemos estar em falta de azeite. O Espírito de Deus ainda precisa estar no nosso meio. Nós precisamos ainda estar em contínua oração e jejum. Nós precisamos buscar mais intimidade com Deus. Aleluia! Nós não podemos ficar dormindo espiritualmente, nós não podemos se acovardar, nós não podemos se acomodar. Não, senhores, nós não podemos perder a sensibilidade espiritual. A igreja que perde a sensibilidade espiritual, ela é uma igreja que não tem a aparência de Cristo. Ela é uma igreja que se torna uma igreja mecânica. Mas eu louvo a Deus que nós estamos cada dia mais procurando melhorar a nossa vida espiritual. Glória seja dado o nome do Senhor. As 5 estavam preparadas, as 5 estavam preparadas e 5 não. E a diferença não era a aparência, a diferença era o azeite. Aleluia. Tem muita gente vivendo de aparência. Aparenta ser muito bonito, aparenta ter muito conhecimento, aparenta saber muita coisa, mas o principal que nos leva até o noivo, aleluia, é estarmos com a nossa reserva cheia. Ei, você está preparado para o encontro do noivo? Se você não estiver preparado ainda, dá tempo, porque à meia-noite o noivo vem. Ele vem, e se nós estivermos despreparados, certamente nós vamos ter prejuízos grandes, espiritualmente dizendo. Próximo item, estou correndo um pouquinho. A escatologia produz para nós santificação. Quando nós olhamos para 1 de João, no capítulo 3, e verso 2 a 3, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Aleluia. Então, queridos irmãos, quem aprende, vou ser um pouco repetitivo aqui, quem aprende escatologia, ele também aprende que para morar no céu, não é de qualquer jeito. Para morar no céu, a gente precisa melhorar cada dia mais a nossa vida espiritual. Nós precisamos estar em condição de encontrar com Jesus. A esperança da volta de Cristo, está ali no telão, produz purificação imediata. Quem acredita na volta de Jesus, vigia seus olhos, sua boca, seus pensamentos, as suas atitudes. Por quê? Finaliza ali embaixo, está bem pequenininho, poucos não enxergam, alguns não enxergam, porque o céu é real. Aleluia. O céu é real, e se nós não estivermos preparados, nós vamos ficar. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. A esperança da volta de Cristo produz purificação. Quem acredita verdadeiramente na volta de Jesus,
Foi o que nós lemos aí. Ele vigia seus olhos, ele vigia sua boca, ele vigia seus pensamentos, ele vigia suas atitudes. Porque as pessoas não têm mais o cuidado, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, às vezes brincam com as coisas de Deus, levam as coisas de qualquer forma. Por quê? Porque não estão mais falando o evangelho genuíno, o evangelho que produz algo que ele venha a se afastar do mundo. Mas o que tem de algumas denominações, não vou entrar em detalhes, às vezes, se nós não vigiarmos, até nós mesmos pregamos o evangelho de prosperidade, pregamos o evangelho de casa, pregamos o evangelho de chave, e esquecemos de pregar que Jesus ainda vai vir buscar a sua igreja. A gente se esquece do principal, e a gente vai levando a vida assim de qualquer maneira. A gente não é vigilante, a gente fica descuidadoso, a gente não cuida mais da nossa vida espiritual. Mas irmãos, este curso de escatologia vai trazer de volta o temor que nós precisamos ter ao Deus que nós servimos. Esse que é o objetivo principal. Vou repetir aqui: quem acredita verdadeiramente na volta de Jesus, ele vigia os seus olhos. O seu olho não é para prostituição, não é para lascívia. O seu olho, aleluia, é para exaltação do nome de Jesus. Aleluia. Você vigia a boca, não fala mal do irmão, você não profere palavras de maldição, pelo contrário, você vai usar a sua boca para abençoar pessoas, para falar de Jesus. Aleluia. As coisas mudam quando nós estamos alinhados com as coisas do céu. Se nós não estivermos alinhados com as coisas do céu, a gente muda o foco. Mas eu quero mais uma vez agradecer a Deus pela sua vida, porque você está aqui hoje se alinhando cada dia mais com as coisas do céu. É isso que traz crescimento à igreja, é isso que produz fruto para o reino de Deus. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. A igreja cresce espiritualmente quando ela entende que o céu é real, a eternidade é real e Jesus está para voltar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 a 18, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. A igreja primitiva, queridos irmãos, ela suportava as perseguições porque tinha esperança eterna. O verso final aqui, o verso 16, 18 diz: portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Quando alguém estiver triste, abatido, quando alguém estiver, quem sabe, querendo desistir, você vai dizer para ele: não, aleluia, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido. Tudo aqui vai terminar, o sofrimento aqui vai acabar. Mas quando alguém não tem esse discernimento, você vai dizer: não, rapaz, desista mesmo, para com isso aí. Isso aí não vai render nada. Isso é para quem não tem a mesma visão que você tem. Mas se você tem a visão do céu, você vai consolar uns aos outros com esta palavra. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. A igreja primitiva, ela suportou a cruz romana,
porque tinha o céu em vista. Olha lá, a escatologia sustenta a fé no meio de crise, dores, perdas. Uma igreja sem perspectiva eterna, ela desanima facilmente diante da primeira aflição. Primeiro probleminha, ela já quer desistir, ela já quer parar. Mas a igreja que tem conhecimento do Deus que serve, porque Jesus não prometeu facilidade para ninguém. Jesus prometeu que neste mundo nós teríamos o que mesmo? Aflições. E Ele também deixou bem claro, mas tem de bom ânimo. Vai vir as lutas, vai vir as dificuldades, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Em outras palavras, Ele estava dizendo para os discípulos: olha, eu venci o mundo, você também tem condição de vencer. Você vai chegar lá, nós vamos chegar lá, aleluia. Nós vamos cantar o hino da vitória, aleluia. O nosso nome está escrito no livro da vida, aleluia, aleluia. Para quem tem convicção, queridos irmãos, o sofrimento é passageiro, mas a glória, ela é eterna. Ela é eterna. Oh, aleluia. A escatologia sustenta a fé em tempos de crise, de perseguição, de dores, de perdas e de aflições. Ou seja, a palavra, ela sustenta a fé do crente. Porque nós não dependemos de tempo, nós não dependemos de ocasião, nós não dependemos de determinadas felicidades para ter convicção no céu. Aleluia. Pode ter a crise, pode ter a perseguição, mas o nosso objetivo ainda está para cima. Nada nos tira do foco. Nada, nada. Pode vir o terremoto, pode vir as brigas, pode vir o que vier. Aleluia, nós vamos continuar avante, porque o nosso foco é para cima. Aleluia. Uma igreja sem esperança eterna, facilmente ela desanima. Próximo, por favor. Mas uma igreja que tem compromisso, uma igreja em que ela aprende o compromisso com Deus e a obra missionária, caminham juntos, caminham juntos. Quando nós olhamos para João no capítulo 9, e o verso de número 4 diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Irmãos, nós estamos vivendo em dias que, se nós não tomarmos cuidado, nós viramos um clube de sócio. É só para nós. Daqui a pouco a gente não quer mais ninguém. Fechamos o nosso clubezinho e a gente vai perdendo o amor, a gente vai perdendo o desejo de fazer a obra, a gente vai perdendo o desejo de evangelizar. Mas quando entendemos que o tempo está se cumprindo, que a palavra de Deus nos mostra que Jesus está para voltar, a igreja que aprende a palavra, ela vê a necessidade de correr para a evangelização, pastor Agenor, de correr para a divulgação do nome de Jesus, e ela passa a valorizar mais a evangelização, a valorizar mais a obra missionária, a valorizar mais almas. Quando você vê uma igreja que não tem desejo de ganhar alma, é porque ela não está diante daquilo que ela precisa estar. Mas a igreja, aleluia, que aprende. Então, queridos irmãos, quando entendemos, presta atenção ali, quando entendemos que a ampulheta do tempo está se esgotando, a nossa escala de valores muda.
valorizamos mais a evangelização do que o entretenimento. Investimos mais em missões e no resgate de almas. Vocês vão ver a diferença, preste atenção no que eu vou dizer. Depois dessas 18 aulas, o antes e o depois desta igreja. Aleluia. O meu coração se alegra, porque eu estou vendo como Moisés viu, como vendo firme, como vendo invisível, daquilo que Deus vai fazer na vida de pessoas, e algumas pessoas vão entender a urgência que temos, queridos irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus vai voltar, e não vai demorar. Então, queridos irmãos, a Bíblia nos arranca, ou a escatologia, como queira, nos arranca do comodismo. Jesus está para voltar, o tempo é curto e as almas precisam ser alcançadas. Uma igreja que espera em Jesus não cruza os braços, ela trabalha com urgência espiritual. Aleluia, glória a Deus, glória seja dado o nome do Senhor. Aleluia. Queridos irmãos, a escatologia traz esperança à igreja. Ela traz esperança, e é isso que nós precisamos ter, esperança. E muitos perderam a esperança. A nossa esperança não está na economia, a nossa esperança não está nos políticos, a nossa esperança não está no sistema humano que falha. A nossa esperança ainda precisa estar em Deus. O que tem de crente preocupado agora com as eleições, não sabe o que fazer, alguns estão arrancando os cabelos. Ei, se você está esperando melhoras, está errado. A Bíblia está errada. Não, é dias piores que irão vir, mas a igreja precisa estar preparada. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. A nossa esperança está em Cristo. No verso de número 13 do capítulo 2 de Tito, diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aguardamos a bem-aventurada esperança da glória, onde Deus limpará de toda lágrima e não haverá mais morte. Lá não vai haver tristeza, não haverá amargura, lá vai ser gozo e alegria, porque eu e você estaremos com Cristo para sempre. Então não se preocupe com a política, não se preocupe com as guerras, com os problemas. Não, nós precisamos estar agarrados em Cristo. Se nós estivermos agarrados em Cristo, o resto ainda é resto. Aleluia. A maior esperança da igreja não é terrena, mas ela é ainda em Deus. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Foi o que nós comentamos aqui, que Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia. Tudo isto aqui vai ficar para trás, mas se nós aguardarmos fielmente a volta de Jesus, nós vamos chegar lá. Você vai chegar lá em nome de Jesus. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. Jesus, Ele falou sobre os sinais, que no final haveria guerras, pestes, terremotos, apostasia, esfriamento espiritual. Mateus capítulo 24, verso 12, nós analisando aqui esse versículo, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria.
nós estamos vivendo, irmãos, pode-se dizer em dias ainda, dias proféticos. Por isso que a igreja, ela precisa ter discernimento espiritual, ela precisa ter conhecimento bíblico, ela precisa ter intimidade com Deus, ela precisa ter uma doutrina firme, ou um ensinamento firme. Nós não podemos brincar, não, senhores, precisamos mostrar o caminho que vai nos levar para o céu. O resto ainda continua sendo o resto. A igreja que tem conhecimento, ou a escatologia, ela protege a igreja contra enganos, falsas doutrinas, falsos profetas e também apostasia. Se nós não tivermos, queridos irmãos, esses conhecimentos, nós vamos caminhar mal. Mas você não vai caminhar mal, porque você tem uma base espiritual, e o inimigo não vai te enganar, e você não vai perder o foco. Nós juntos vamos chegar lá na pátria celestial. Aleluia, glória a Deus. Eu quero encerrar, provavelmente não vai dar tempo para a gente terminar, mas eu quero dizer para você que nesta noite você vai entender um pouquinho, que vale a pena a gente suportar as dores, as dificuldades, os problemas, porque o nosso foco ainda é o céu. A escatologia prepara a igreja para encontrar-se com Cristo. Apocalipse 22:12 diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O maior evento da história da igreja será o encontro com Cristo. E a pergunta não é apenas: Jesus voltará. A pergunta é: estamos preparados? Você está preparado para a volta de Cristo? Nós precisamos ter esta convicção. Aleluia. Então, queridos irmãos, quando se trata de escatologia, ela nos traz ao arrependimento, a vigilância, a fidelidade e a perseverança. A Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. É até o fim. Não adianta você estar firme por um dia, por 2 dias, por 3 dias. Não, nós precisamos ser fiel a Ele até o fim. Aleluia, glória seja dado ao nome do Senhor. Aleluia. Então, queridos irmãos, nós vamos concluir agora. A escatologia não é apenas o estudo sobre o futuro, ela transforma o presente da igreja. Por que ela transforma o presente da igreja? Aleluia. Eu vou te explicar por que ela transforma o presente da igreja. Porque ela coloca a igreja em vigilância. Ela coloca a igreja para orar mais, para se santificar mais. Aleluia. A igreja, ela passa a buscar mais a Deus. A igreja, ela passa a ser de fato um organismo vivo. Ela passa a ser uma igreja viva, uma igreja poderosa, uma igreja que vive o verdadeiro, genuíno evangelho. Ela é uma igreja diferenciada, ela vai se santificar mais, e automaticamente esta igreja, ela vai crescer mais espiritualmente. Aleluia. Você vai sentir Deus dentro dela. Aleluia. Você vai ver milagres acontecendo dentro dela. Você vai ver uma igreja estruturada no quesito espiritual, uma igreja cheia de Deus. Eu quero fazer uma perguntinha para você antes de eu terminar. Você quer fazer parte desta igreja cheia de Deus? Cheia do Espírito Santo, numa igreja onde o Espírito de Deus tem liberdade para operar nela, onde o Espírito de Deus ainda habita nela. Aleluia. Se isso é verdade, você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor com muita tranquilidade. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor.
Aleluia. A mudança de paradigma. A escatologia não é apenas um estudo sobre o futuro. Sobre o futuro. É a bússola que transforma o nosso presente anterior. Aleluia. O nosso presente. A visão comum, ou seja, o mito, focada exclusivamente em decifrar o futuro, gera medo, ansiedade, especulação, produz imobilidade, alienação, há debates vazios, ou seja, resultado, uma igreja paralisada e assustada. Mas a visão bíblica, a realidade, ela é uma igreja focada em como o futuro molda as nossas ações hoje. O que implica aqui, queridos irmãos, é que as nossas ações, ela precisa ser mudada hoje, para nós termos certeza do nosso futuro. Ela gera esperança, consolo e profunda santificação. Ela produz urgência missionária e compromisso com o reino. O resultado, que coisa maravilhosa! Uma igreja vigilante, ativa e que cresce espiritualmente. Você pode glorificar a Deus por isso? Eu convido a igreja para se colocar de pé. Aleluia, aleluia. E é isso que nós vamos crescer espiritualmente. Aleluia. Amós capítulo 4, verso 12. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com teu Deus. Arabacalabachandaraya. Aleluia. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Aleluia. A maior pergunta dessa geração é: estamos preparados para a volta de Jesus? Que esta pergunta possa ecoar aí dentro de você. Você está preparado para a volta de Jesus? Se você não estiver preparado, ainda dá tempo.